Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los nessa noite a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Nós vamos ler esse texto, se você puder, por favor, mantenha-o aberto para que você possa conferir na sua Bíblia. A palavra do Senhor que nos diz o que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença, reunidos como povo do Senhor, ó Deus, e nós queremos, ó Pai, rogar nesse momento que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito, possa, ó Deus, tornar claro, ó Deus, a Tua palavra para nós nessa noite, que seja, ó Deus, o Teu povo ouvindo a Tua voz, transforma-nos, ó Deus, para Ti mesmo, converta o nosso coração a Ti. Ó Deus, que o Senhor traga também conversão, ó Deus, no meio do Teu povo, e assim, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, sermos conduzidos, ó Deus, pela Tua palavra no poder do Teu Santo Espírito. Ó Deus, ilumina a nossa mente e abre o nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, muitas vezes nós nos perguntamos a respeito da vida cristã, e nós temos, de alguma forma, às vezes, algumas dúvidas com respeito a isso. E isso acontece ao longo dos séculos, né? A respeito da nossa vida e como que nós devemos, de fato, no mundo onde nós estamos, vivermos o Evangelho. Há uma pesquisa, um pesquisador cristão, ele fez uma pesquisa no meio evangélico e de igrejas também, principalmente de teologia reformada, e ele se espantou em perceber que mais ou menos 60% das pessoas que responderam à pesquisa, elas não entendiam muito bem como colocar em prática a vida cristã, o que significa de fato ser cristão e como viver isso no nosso tempo, né, na nossa época, como dar respostas, né, a esse tempo. E assim, nós olhamos também, muitas vezes, à nossa volta, e nós temos um emaranhado de soluções ou propostas que muitas vezes parece e é muito próximo àquilo que nós falamos, estamos pregando a respeito de Cristo, mas isso sempre aconteceu e a palavra de Deus sempre nos advertiu que isso não era evangelho. Mas esse é um tempo que nós vivemos. E parece que quando nós olhamos para a nossa época, onde as pessoas diluem a verdade, ou que cada pessoa ela busca a sua própria verdade, onde as pessoas acham que aquele que é evoluído é aquele que aceita a verdade de cada um e que está sempre pronto a se curvar, né, aquilo que é a proposta de cada um, e tudo isso em nome de uma boa convivência, tudo isso em nome de uma camaradagem e às vezes muitas com respeito a conflitos, até mesmo familiares. Mas isso, se a gente pensar que esse é um problema do nosso tempo, nós estaremos enganados, porque o tempo que João está escrevendo é exatamente o tempo onde as pessoas estão vivendo o auge de tudo isso. Ou seja, para eles não existia verdade aqui. Para eles, nesse tempo, ou seja, já nós temos ali várias linhas de filosofia
passando por esse tempo, e na maior parte das vezes a proposta era cada um busque aquilo que é a sua própria verdade, ou seja, não há nada absoluto, as coisas são relativas, e no meio de tudo isso as pessoas começam a se perguntar a respeito desse sentido da vida, ou se eu encontrar o princípio de todas as coisas, nós vamos conseguir entender o final dessa caminhada. Não é à toa, irmão, se você manter o seu texto aberto, que os termos que João usa são termos muito próprios do tempo, onde nós temos aqui o debate de vários filósofos tentando achar o princípio que é traduzido para o latim, que eles pegam a palavra arque, que João está escrevendo aqui no texto. Ele diz o que era desde o princípio. João faz questão de usar a palavra arque, porque esse era um termo onde filósofos estavam se debatendo há muito tempo para tentar entender qual é o princípio de todas as coisas. Se nós entendemos, então, segundo eles, o princípio de todas as coisas, da onde tudo surgiu, de onde tudo emana, nós vamos entender o sentido da vida, o sentido da caminhada, e nós vamos compreender até o fim. Nós temos, então, mais ou menos 2.500, 2.600 anos que nos cercam desse período onde começa a se questionar. Nós sabemos que lá o primeiro que questiona a respeito disso é Tales de Mileto, que alguns consideram o primeiro filósofo aqui, mais ou menos 624 a.C. Ele começa a pensar a respeito da vida, então ele dá uma proposta, ou seja, o arque é a água, o princípio de tudo, tudo veio da água a partir desse elemento. Mais à frente, 610 a 546 a.C., nós temos outro filósofo, Anaximandro, que vai dizer que não, é o apeiron, que é a origem de tudo, ou seja, a teoria que a Terra ela vem se separando de substâncias ali e vai formando tudo aquilo que nós conhecemos hoje. Mais à frente nós temos outros filósofos que vão dizer que não, tudo deu origem a partir do ar. E por último, nós vamos perceber que se junta tudo isso e vão dizer, não, a terra, ou tudo que nós conhecemos, o princípio, ele vem da terra, do ar, da água e do fogo. Todas essas coisas aqui não eram desconhecidas para João, muito menos para os apóstolos que estão aqui nesse tempo, onde as pessoas estão completamente perdidas, tentando entender de onde veio todas as coisas, qual é o arque, qual é o princípio de tudo, ou seja, de onde tudo começa. João então está falando para eles, olha, nós sabemos exatamente qual é o princípio de todas as coisas. Essa carta de João, ela é escrita com o propósito de dar segurança aqui aos crentes. Ele testifica a realidade de Cristo Jesus. Ele fala, olha, o que ouvimos, vimos e tocamos. Ele repete isso para mostrar que isso é uma realidade. Não é algo criado, não é algo gerado, não é um mito ou alguma história que algum inventou. Ele diz, não, nós conhecemos aquele que é o arque. Nós tocamos nele. Nós tocamos nele, vivemos com ele. E assim ele fala, olha, ele vai discorrendo até chegar no momento onde ele diz que a realidade de tudo isso, para que tudo aconteceu, o propósito de tudo isso, é para que nós tivéssemos união com aquele que é o princípio de todas as coisas. João, é interessante a sua carta, que ela é diferente das cartas de Paulo. Se você notar, ele não faz apresentação, ele não fala seu nome, ele não fala sua função aqui, somente na segunda e na terceira carta que ele faz menção do seu nome e faz um endereçamento da sua carta. Tudo isso para ter uma ligação imediata naquilo que ele está querendo dizer e mostrando para a igreja ali a respeito da verdade, o princípio de todas as coisas. No final da frase, quando João chama o que era desde o princípio, ele diz que esse que era desde o princípio é a palavra da vida. Isso tudo ele já tinha dito no Evangelho de João, quando ele vem falando a respeito do verbo, ele fala que está antes de todas as coisas. Então João começa a falar a respeito de questões extremamente profundas aqui para a igreja e para nós hoje, portanto a aplicação é direta na nossa vida hoje.
o mesmo tempo ou o mesmo contexto, onde as pessoas correm em busca de significado para a vida, onde as pessoas estão perdidas, buscando uma série de coisas para que elas possam explicar a sua existência. João está escrevendo ali para eles e João está também direcionando para nós. Então ele vai dizer, olha, no meio de tudo isso, João então percebe que as suas asseverações são muito densas e profundas. Ele está possivelmente olhando para aquilo que a palavra de Deus também já dizia lá em Deuteronômio, no capítulo 19, quando a palavra de Deus nos fala a respeito do testemunho. Quando você testemunha a respeito de alguém, lá ele diz, uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelece o fato. E Deuteronômio, no capítulo 17, verso 6, diz, por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, e por boca de uma só testemunha não morrerá. O princípio de João, e aqui seguindo o princípio bíblico, ou seja, ele diz, não foi só eu. Não sou só eu que sou testemunha desse fato, eu estou junto com outros, nós vimos, nós tocamos, nós ouvimos e apalpamos aquele que é o início de todas as coisas. Então ele diz que a vida se manifestou no nosso meio, a vida se manifestou. Tudo isso ele vai ligando com a série de termos completamente profundos, falando a respeito agora desse princípio, e agora ele usa depois o termo eternidade, ligando a esse princípio. A vida eterna, a vida verdadeira, plena, divina, ou seja, que estava agora, que tinha estado diante dele. Então, diante de tudo isso, João está escrevendo para um povo que está completamente perdido ali, muitas vezes sem encontrar exatamente qual o significado, qual é o sentido da vida, por que nós existimos, para que nós existimos, qual finalidade, qual o propósito da nossa existência. Essas continuam sendo questões profundas do nosso coração, da nossa caminhada, da nossa vida, e é exatamente isso que ele está respondendo agora no texto. Então, nessa noite, olha para o texto e mantenha-o aberto. Algumas lições a palavra de Deus nos dá. A primeira coisa, quando ele fala da palavra da vida que se manifestou a nós, ele mostra que essa palavra, ela é carregada da eternidade e imutabilidade, ou seja, eternidade e imutabilidade da palavra da vida. Olha o que ele diz no verso 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos. Na verdade, aqui no texto, João caminha, e a gente já ouviu isso, ele vai fazendo testes aqui. Ele faz um teste primeiro doutrinário, ou seja, se você acredita de fato no Evangelho, ele faz um teste relacional. Se você é cristão, você ama seus irmãos, é a pergunta que ele faz, e ele faz um teste moral também. Você está vivendo de acordo, se você está vivendo mesmo de acordo com a palavra de Deus? É tão interessante notar esses argumentos de João nesse tempo, nessa época, porque nós vamos olhar para o nosso tempo e nós vamos perceber pessoas dizendo ainda hoje, a doutrina divide, mas a experiência nos une. Quantos de nós não ouve isso no meio evangélico cristão hoje, dizendo, olha, doutrina para quê? A doutrina só nos divide, é a experiência que nos une. E embaixo de tudo isso se joga todas as pessoas para experimentar algumas coisas sem fundamento nenhum. Agora João está falando, não é nada disso. A doutrina, ela permanece, e é com base nessa doutrina e verdades que são essenciais, absolutas, é que nós vivemos. Ou seja, se nós vivermos com base em experiências, com base em situações individuais, nós nunca teremos um padrão para a nossa vida ou estaremos completamente perdidos na nossa caminhada. Portanto, a máxima de que a doutrina nos divide, a experiência nos une, isso também era comum na época, mas isso é muito claro no nosso tempo hoje. No nosso tempo, onde as pessoas falam, não, o que importa é o que nós sentimos, o que importa são as sensações. E é isso que nós buscamos.
Mas a palavra de Deus está fundamentada naquilo que é imutável, ou seja, o que era desde o princípio e que nós temos ouvido e visto. Portanto, em meio a tudo isso que nós vivemos, que é completamente uma sociedade que busca esse relativismo, que vários caminhos que são dominantes, né, caminhos que você pode escolher, são apenas caminhos que vão te levar ao mesmo fim, né? João está falando, não, nós estamos falando de algo imutável, e essa palavra imutável é daquilo que ele nos diz desde o início, o que era desde o princípio. Isso aponta para a pré-existência de Cristo Jesus, lá em João, no capítulo 1, verso de número 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A mensagem do Evangelho, portanto, não é novidade humana, mas a raiz aqui daquilo que João está mostrando, isso aqui é eterno. É eterno, portanto, nós precisamos entender e compreender que a mensagem que nós pregamos, ela sim é imutável. Nós não podemos cair em alguns conceitos do nosso tempo de tentar modificar a mensagem para que ela possa se adaptar ao nosso meio. Contextualização é uma coisa, adaptar a mensagem do Evangelho àquilo que as pessoas querem ouvir é outra coisa completamente diferente e que a palavra de Deus rechaça tudo isso. Portanto, nós precisamos compreender que em meio a essa imutabilidade que o João está mostrando, nós não precisamos de novas revelações ou espiritualidades modernas para dar sentido para a nossa vida. Nós não precisamos de novas revelações ou espiritualidades que surgem no nosso tempo, muitas vezes com cara de novidade, que vai dar agora sim, vai dar sentido para a sua vida. Nós não precisamos disso. O Evangelho de ontem é o mesmo hoje, será eternamente atual. E a segurança que nós temos, ela vem dessa palavra imutável de Deus, não dos modismos religiosos. Mas nós aprendemos ainda uma segunda coisa no texto, ainda no verso 2, que há uma manifestação histórica da vida eterna em Cristo. O verso 2 nos diz, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunhos, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O versículo 2, é interessante que em traduções antigas, um texto mais antigo que a gente tinha, ele tinha um traço aí, né, do versículo 1 para o versículo 2. É como se tivesse feito uma pausa no texto. João introduz a verdade e depois ele faz uma pausa muito importante para mostrar aquilo que ele iria dizer falando a respeito de Cristo Jesus. Então ele diz, a vida se manifestou e nós vimos, testemunhamos, e é aquilo que nós proclamamos aqui. Quando João está falando a respeito disso, ele está falando contra exatamente pensamentos do tempo e da época. Parece muito moderno isso, né? Mas as pessoas, elas criam algumas situações para falarem a respeito de Cristo, ou para falarem a respeito muitas vezes, de caminhos aí religiosos, né? E alguns, principalmente nesse tempo, que talvez falavam, não, ok, Cristo veio, né? Mas talvez não seja bem assim. Talvez não seja bem assim. Há um tempo atrás, ouvindo alguém falando a respeito de Jesus, eu não sei se ele queria falar para um público jovem, atrair o público jovem, ele dizendo que nós estávamos, né, em pleno Natal, celebrando, né, o avatar que era Cristo Jesus. E para ele, na verdade, não passava de alguma manifestação que fosse algo que a gente parecia que a gente está vendo, ou alguma coisa de uma outra realidade apenas. Mas tudo isso parece muito moderno, só que naquele tempo as pessoas já também, elas estavam disseminando que esse Jesus talvez não foi bem assim, né? Não foi tão histórico assim, ele não veio no tempo, no espaço. Mas aquilo que João está falando, aquilo que João está mostrando para nós, ele fala, olha, a vida se manifestou e nós a temos visto. Só que é interessante também notar no texto que João não está falando apenas dele mesmo ou dos apóstolos, é como que eles nos trouxessem para dentro de tudo isso.
Ou seja, agora ligado aos apóstolos, nós também temos a mesma mensagem nos nossos dias. Nós não estivemos naquele tempo, mas nós podemos dizer agora com todas as letras: eles viram e apalparam a vida, eles estiveram diante de Cristo Jesus. Na presença dele, eles viram aquele que é o início de todas as coisas. Ligado à doutrina dos apóstolos, nós, da mesma maneira, podemos testemunhar no mundo hoje que Jesus é real, é visível, é palpável, é o Verbo encarnado de Deus. Cristo não é um mito, Cristo não é apenas algo filosófico. A vida eterna feita em carne é aquilo que a palavra de Deus nos mostra e que nos diz. Isso precisa se tornar real na nossa vida para que nós possamos entender de fato qual é o sentido da nossa vida. Mas algumas aplicações nós precisamos fazer se nós entendemos isso, ou seja, a nossa fé então não é baseada em sentimentos subjetivos, mas em fatos objetivos da história. Nós podemos dizer, assim como o João está dizendo, nós o tocamos, nós o apalpamos, ele está nos chamando agora, como povo de Deus, como testemunha para falar, nós vimos Cristo Jesus. Nós não estamos aqui pregando um evangelho de uma história que está apenas sendo contada de pai para filho e de alguma coisa que a gente tem que manter a tradição. Não, João está falando, nós participamos dessa história. O Jesus que João tocou e ouviu é o mesmo que salva hoje. E a igreja precisa proclamar essa realidade histórica da reencarnação, da encarnação e ressurreição de Cristo Jesus. Mas há uma terceira coisa que nós aprendemos também nesse texto. A parte A do versículo 3 nos mostra que a proclamação apostólica cria verdadeira comunhão. Olha o que o texto diz. Ele diz, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. O versículo 3, então, nos fala dessa comunhão compartilhada, daquilo que nós temos agora a partir de Cristo Jesus. Mas você notou no texto que ele não está falando de uma comunhão ligando apenas nós, falando para que vocês tenham comunhão. Não, o texto está dizendo, João está falando, olha, para que vocês mantenham comunhão conosco. Conosco. A comunhão passa por eles, pelos apóstolos, por aqueles que viram a Cristo Jesus, caminharam com Cristo Jesus. Portanto, a comunhão está ligada exatamente aqui aos apóstolos também. Quando nós pensamos a respeito disso, nós vamos compreender que comunhão, ela nunca é gerada fora de algo que não esteja conduzido por aquilo que é a palavra de Deus. Ou seja, você não produz comunhão sem a instrumentalidade da palavra de Deus, sem estar ligado à doutrina dos apóstolos. Você cria outra coisa. Nós criamos outras coisas. E muitas vezes nós sucumbimos a isso de achar que nós podemos ser igreja sem ter a centralidade da Escritura em todos os nossos atos. Quantas vezes nós já nos sucumbimos a falar assim, vamos fazer uma reunião, mas não vai ter palavra não, né? Vamos só cantar, vamos só brincar, vamos fazer um quebra-gelo, né? Vamos fazer alguma coisa mais leve. Eu sinto dizer que isso nunca gera comunhão. Gera talvez um clube de pessoas com afinidades, mas a comunhão, ela passa pela doutrina e ela está ligada aos apóstolos. Se nós quisermos, e de fato, se nós entendemos que o sentido nosso está ligado àqueles que viram o começo de todas as coisas, apalparam, e nós estamos ligados a esses apóstolos, nós estamos ligados pelos ensinos deles, e, portanto, isso tem que ser a centralidade da nossa vida. Comunhão não se faz sem a instrumentalidade da palavra de Deus. O Evangelho, ele não é apenas decisões individuais para nos unirmos a uma igreja. A comunhão com os apóstolos e por meio deles e agora com Cristo é aquilo que João está nos chamando e nos conduzindo para que a gente entenda como que nós devemos viver como igreja no nosso tempo hoje. Nós precisamos entender isso.
A doutrina ela precisa estar sempre presente na nossa vida, norteando toda a nossa vida, determinando as nossas emoções, os nossos sentimentos, a forma como nós fazemos ou como nós vivemos como igreja. Isso deve ser a centralidade, caso contrário, nós perdemos completamente o sentido de ser igreja. Apenas para ter um nome, apenas para ser herdeiro de, talvez, falar assim, não, nossa família sempre foi reformada, nós temos uma linhagem de reformados, mas se nós não entendermos de fato que nós estamos ligados e essa comunhão se faz por meio da palavra e vivendo a palavra, nós não entendemos ainda o que é o Evangelho. Mas nós precisamos, então, aplicar na nossa vida que não existe cristianismo sem igreja, sem corpo, sem vida compartilhada, não existe isso. Isso também é uma linha que muitos defendem hoje, fala, eu não preciso da igreja para ser salvo. É meia verdade, é uma meia verdade. Você de fato não precisa, você precisa de Cristo Jesus. Só que quando Cristo Jesus te alcança, Ele te faz viver em comunidade. Porque se não for na comunidade da fé, você não tem como exercer seus dons, tudo aquilo que Deus te dá, porque o dom só faz sentido se for em direção a outro. Deus nunca vai te dar um dom para você viver sozinho na sua casa, dizendo, eu não preciso de igreja, eu não preciso de ninguém para me viver, eu vivo só eu e Cristo Jesus. Toda a palavra de Deus nos mostra que isso nunca foi verdadeiro. Deus, em Cristo, não nos chamou para vivermos de forma isolada. Os argumentos, eu sei que as pessoas têm. Um tempo eu estava estudando a respeito de grupos chamados desigrejados, eu desisti. É interessante isso hoje, porque você pensa, não é um grupo só. Quando você vai ver, aí eu estava lendo, falando, não, já tem 17 linhas de desigrejados. Falei, não, desisto. Nenhuma delas, de fato, passa por um argumento bíblico e de conseguir provar biblicamente que você pode viver o evangelho pleno, genuíno, se não for na comunidade da fé, ligada aos apóstolos. E a vida cristã, ela sempre se manifesta nesse compromisso que nós temos na igreja local. Mas há uma quarta lição que nós aprendemos no texto. A comunhão, ela é vertical e horizontal. A parte B do verso 3, ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ele já nos falou a respeito dessa comunhão que nós devemos ter, e nós fomos conduzidos a essa comunhão, mas agora a palavra de Deus nos mostra que a partir dessa comunhão e da participação dessa vida comum, nós temos então a comunhão com o Pai e com seu Filho, ou seja, comunhão vertical, e a comunhão uns com os outros, essa comunhão horizontal. Vida cristã é a vida de fé e participação na vida do Deus triuno. Se nós não compreendermos isso, nós também não compreendemos o que é o Evangelho e o que João está querendo falar para a igreja aqui e o que ele está falando para nós, a palavra de Deus falando para nós. É a comunhão com Deus e o Filho. Sempre foi assim. E agora a comunhão uns com os outros. Portanto, nós não temos como fazer apenas uma dessas linhas e falar, eu vivo o evangelho autêntico. Porque a palavra de Deus nos mostra que essa comunhão sempre ela vai ser vertical e horizontal. Ela precisa ser assim, para que nós possamos, através dessa comunhão, atingir as pessoas ou os povos, para que os povos conheçam esse Deus e possam adorá-lo. Caso contrário, não haveria sentido algum da igreja existir. A nossa comunhão é a comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Então, lá na frente também, João ele começa a questionar se alguém diz ter comunhão com Deus, mas despreza a igreja ou seu irmão, ele está completamente enganado. Lembra do que eu falei dos testes? Para que você entenda que de fato é um cristão, João lança esses testes, e um deles é esse. Se você ama a Deus de fato, você ama seu irmão. Por que você deixou de congregar? Por que você entendeu que não é necessário? Eu sei dos argumentos, a igreja é isso, aquilo outro, nós temos líderes assim, são pecadores e erram. Nós temos uma série de argumentos. Mas nós não olhamos para aquilo que a palavra de Deus está
mostrando que em meio a tudo isso, é Deus que governa e continua governando a sua igreja. Portanto, amar a Deus implica em amar o povo de Deus. Amar o povo de Deus. Você falar que é um cristão, vai falar assim, eu sou cristão, eu amo a Cristo, mas a minha dificuldade é com as pessoas. Tenho dificuldade é com os crentes. Né? Eu sei que nós temos problemas, nós temos dificuldades nos relacionamentos, mas o Senhor nos chama a amar uns aos outros, se de fato nós amamos a Deus. Porque nós não paramos para pensar na perspectiva de Deus. Se Deus te ama, normalmente nós achamos, mas é muito fácil amar a mim. Né? Eu sou uma pessoa fácil, dócil, de lida fácil. Portanto, é fácil Deus se relacionar comigo. Será? Por que a palavra de Deus repete tantas vezes que Ele é longânimo, assaz benigno? Porque exatamente Ele conhece quem nós somos, todos nós. E se nós entendemos essa relação vertical, nós vamos entender então que na nossa relação horizontal, nós precisamos manifestar o mesmo amor de Deus de um para com os outros. A espiritualidade bíblica também sempre vai ser relacional. A espiritualidade que a palavra de Deus nos mostra é relacional. Ela nunca vai ser algo completamente isolado. E isso já passou ao longo da história. Nós temos personagens na história onde ficaram anos e anos, 20, 30 anos, sem conversar com ninguém, sem olhar para ninguém, porque diz, não, o pecado vem das pessoas. E as pessoas olhavam para isso e falavam, nossa, que espiritualidade. Olha, a espiritualidade tem 20 anos, né? Como a história de Pacômio. Ficou 20 anos em cima de uma torre, comendo um pão e bebendo um copo d'água todos os dias. Lamento, mas isso não traz santificação para ninguém. Perdeu a vida à toa. Porque aquilo que Deus nos chama é viver de forma relacional. Não existe espiritualidade completamente isolada. E às vezes nós caímos ou sucumbimos nessas ideias. Ouvimos falar de pessoas, não, tem uma pessoa, ela é meio estranha, ela não se relaciona muito, mas é uma pessoa espiritual. Qual é o padrão de espiritualidade? O padrão sempre vai ser a Trindade. E a palavra de Deus vai nos mostrar que o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. É relacional. Por isso a palavra de Deus então nos mostra que essa espiritualidade bíblica sempre é relacional. E quinto e último lugar no texto, o verso de número 4 nos fala que em meio a tudo isso, a alegria completa é fruto da vida compartilhada. Olha o que o verso 4 do texto diz: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Finalmente, no verso 4, ele vem falando a respeito da aplicação de tudo isso, daquilo que acontece na nossa vida ao entender o Evangelho, ao entender completamente aquilo que ele está nos expondo a respeito de Cristo Jesus, ou seja, vai nos levar exatamente à alegria completa. É aquilo que Deus nos promete em Cristo Jesus. Os salmistas, falando a respeito disso, ele fala, é na presença dele que nós temos o caminho da vida, né? Na presença dele que nós temos plenitude de alegria, e é na direita dele que nós temos prazeres, né? Para sempre, lá no Salmo 16, no verso de número 11. Essa comunhão, então, que nos leva à plena alegria e o entendimento correto da vida, isso precisa passar pelo conhecimento de quem é Jesus verdadeiramente. E é isso que João está expondo. Ou seja, se você quer entender o princípio da vida, o sentido da vida, ele é o arquê, ou o princípio de todas as coisas. E aí a palavra de Deus nos mostra que ele é tanto o princípio quanto o fim. É nele que subsiste todas as coisas, quando Paulo nos fala em Colossenses. Somente nele, para que a gente entenda corretamente a vida, o sentido da vida e da nossa existência. Só tem uma forma, é conhecendo verdadeiramente Cristo Jesus. E esse Jesus que nos é apresentado não é um Jesus construído, não é alguém que foi feito ou
que uma história foi sendo apenas contada. João está dizendo: nós vimos, nós pegamos, nós apalpamos, ele é real. Ele é real. Portanto, o objetivo final da fé não é tristeza, mas a alegria plena em Cristo. E essa alegria, ela não é artificial, mas ela nasce da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos. Portanto, muitas vozes sempre prometem felicidade em novos segredos, segredos espirituais que vão te conduzir a uma felicidade plena, a uma condição de vida superior às demais. Se isso não passar por Cristo Jesus, nada vai te levar a isso. Nada vai te levar a isso. Nada vai te conduzir a um sentido pleno da vida. João então nos lembra, ao concluir aqui o texto, que em meio a tudo isso, para que a gente possa compreender na nossa vida e na nossa caminhada cristã, a mensagem que ele está falando é eterna e é imutável. A vida eterna se manifestou em Cristo e ele é real e ele é histórico. O Evangelho nos une em comunhão. Essa comunhão é com Deus e com o seu povo. E o resultado de tudo isso é uma alegria completa. Eu comecei nessa noite falando a respeito de 2.500 anos que nos separam de Tales de Mileto, que é considerado um dos primeiros filósofos que começaram a se perguntar: qual é o princípio de todas as coisas? Mas parece que se passaram 2.500 anos e o ser humano rebelde, idólatra, continua se esquivando da verdade, tentando achar o princípio para que possa entender o fim. Talvez seja até a sua caminhada aqui hoje, nessa noite, de ainda não ter compreendido o sentido da vida e ainda está buscando em alguma coisa dar significado à sua vida. Nós estamos falando nessa noite daquele que pode dar significado à nossa existência, que é Cristo Jesus. É somente Ele, e a palavra de Deus está asseverando para nós: Ele é o princípio de todas as coisas, somente nele. Portanto, a fé cristã não é uma invenção, e não foi uma invenção, mas é um testemunho apostólico. E João está abordando esses tipos de problemas e falando para as pessoas naquele tempo, mas isso é algo extremamente atual para o nosso século 21, quando nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, estão completamente perdidas, sem sentido na sua vida e na sua existência, procurando em tantas coisas que são apresentadas e completamente desnorteadas nesse mundo, sem compreender para onde estão indo. Nós, como igreja, então, na aplicação para a nossa vida, se nós entendemos isso como igreja, o nosso papel fundamental é pregar o Evangelho, é expandir o reino de Deus, é gastar todos os nossos recursos que nós temos na expansão do reino de Deus sobre a terra, para que o nome de Cristo seja proclamado e mais pessoas conheçam aquele que é o princípio de todas as coisas e que somente nele há salvação para a nossa vida. E é nele que nós existimos, é nele que nós nos movemos, como Paulo está falando em Atos, é nele, somente nele. Se não for assim, nós não entenderemos nunca o sentido da vida, e muitos se perdem, e muitos ao olharem para a vida, para suas dores, lutas, sofrimentos, olhando para a vida de forma mecânica, perdem completamente o sentido de viver. Vivem muitas vezes de forma mecânica, ou muitos, quantas vezes, chegam à beira do desespero de não compreender tudo isso e tirar a própria vida. Eu quero nessa noite te convidar então, se você ainda não entendeu ou compreender o Evangelho, ou tem buscado um sentido para a sua vida, o único sentido é Cristo Jesus. Somente em Cristo você vai encontrar verdadeira paz, uma realização na sua vida, como o texto diz, alegria, uma alegria completa, somente em Cristo Jesus. E como igreja do Senhor, nós precisamos atentar para o nosso tempo. Se nós sabemos a solução para o mundo, por que nós não falamos? Por que nós não estamos bradando aos quatro cantos? Olha, nós sabemos qual é o sentido. Somente em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós
Que Deus nos abençoe como igreja do Senhor, para que nós possamos manter a chama acesa de saber que, como igreja, o nosso papel primordial é proclamar Cristo Jesus e esse evangelho que pode trazer e que traz sentido para a nossa vida. Nós estamos ligados a esses apóstolos, portanto, nós podemos hoje ainda falar: nós vimos, nós apalpamos, Cristo Jesus é real e verdadeiro. Feche os seus olhos nesse instante e nós vamos orar.